Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Josué, que trata da conquista da terra de Canaã. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Das 3 divisões do livro de Josué, conquista, distribuição da terra e da conclusão, adoração a Deus, nós ainda estamos na primeira parte, que vai até o capítulo 12. Vamos um pouquinho mais para frente. Nós já vimos as 7 primeiras partes desta terça parte inicial. Nós já vimos o objetivo, nós já falamos sobre Raabe, os espiões, nós falamos sobre a passagem do Rio Jordão, a circuncisão, a captura de Jericó e a derrota em Ai no primeiro momento e depois a vitória em Ai. Então hoje vamos um pouquinho mais para frente a partir do verso 30 do capítulo 8. Então vamos lá. No monte Ebal, o Senhor manda que os israelitas renovem a aliança com eles. Então, se vocês, amados, observarem, aqui está a cidade de Siquém. E a cidade de Siquém vai ter ao sul, vai ter o Monte Gerizim, está aqui, ó, ao sul, o Monte Gerizim. E ao norte, o Monte Ebal. Se os amados lembram da palavra, os israelitas ficaram metade no Monte Gerizim, metade no Monte Ebal, fazendo então uma renovação da aliança com Deus. Quem estava lá? Estavam lá os anciãos, os príncipes, os juízes, os sacerdotes, os levitas, mas também estavam lá os estrangeiros. Claro, não poderia deixar de ser as mulheres e as crianças também. Uma vez feita esta renovação da aliança, eles já estavam prontos para continuar a conquistar a terra. Neste meio tempo, uma tribo, uma nação daquela região, chamada Gibeonitas, os Gibeões, eles armaram um engodo, eles armaram uma estratagema. O que é esse engodo, esse estratagema? Engodo ou estratagema, existe o sentido positivo e o sentido negativo da palavra. Por estratagema ou por engodo, que pode ser traduzido também, nós queremos dizer tanto uma manifestação de sabedoria, uma manifestação de prudência, mas também quer dizer uma manifestação de traição. Então, o estratagema pode ser uma coisa positiva, pode ser uma manifestação de sabedoria, prudência, sim. Mas quando ele é negativo, que seria o caso de traição, nós podemos falar de engodo. O que os gibeonitas fizeram? Eles ouviram falar tudo o que tinha acontecido, eles ouviram falar o que tinha acontecido com a cidade de Jericó, com a cidade de Ai, e eles ficaram então com medo. Eles se encontram em Gilgal, onde Josué estava com Israel, eles se encontram ali e eles se fingem de viajantes com roupas rasgadas, com comida estragada, endurecida, etc. E eles dizem, olha, a gente está viajando há bastante tempo, a gente ouviu falar de vocês e, na verdade, a gente veio aqui para declarar, então, que Deus é o verdadeiro Senhor, que nós vamos nos tornar servos e vassalos de Deus,
porque Deus é poderoso e Deus vai dar esta terra toda como tem dado. Como foi liberto do Egito, como foi mantido vivo durante os 40 anos no deserto, como ganhou de Jericó, como ganhou de Ai. Então, nós estamos aqui para nos oferecermos como servos ou como vassalos. A Bíblia diz no verso 14 do capítulo 9, que conta a história da astúcia dos gibeonitas, ele diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho a Deus. Aqui nós vamos observar que ninguém pediu conselho para Deus. Eles fizeram um acordo sem nem falar absolutamente nada com Deus, sem perguntar o que tinha acontecido, o que não tinha, se Deus permitia, se Deus não permitia. Eles, arrogantes das vitórias que tiveram, fizeram um acordo sem deixar, inclusive, pormenores, deixar condições neste acordo. Alguns dias depois, diz a palavra que 3 dias depois eles descobrem que os gibeonitas, na verdade, moram ali do ladinho. E aí o povo fica zangado, o povo fica irritado, irado, e Josué então conversa com eles e chama a atenção deles, porque eles haviam feito uma traição, eles haviam deixado o povo errar por uma decisão baseada numa traição, num engodo. Ora, eles confessam isso tudo e dizem: olha, vocês vejam o que vocês fazem, nós vamos aceitar a decisão que vocês tiverem. O problema é que eles já tinham dado a palavra deles. E aí Josué diz o seguinte: não, a gente não pode ir contra, então o que nós vamos fazer? Vocês vão se tornar, então a palavra de Deus diz isso, né? Poupar-lhe-emos a vida para que não haja grande ira sobre nós, né? Mas Josué fala o seguinte no verso 23: agora sereis malditos, dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Deste dia em diante, eles passaram a se tornar servos, passaram a tornar-se escravos, vassalos dos israelitas. E é uma coisa interessante, né? Isso acontece até depois de estabelecido o reino com os reis. Quando se constrói o templo, eles continuam sendo rachadores de lenha para o templo e continuam sendo fornecedores de água, tiradores de água, diz a palavra, para o santuário. Quando o povo de Israel é cativo na Babilônia, quando eles vão para lá e sofrem a punição por terem deixado Deus, alguns anos depois, 70 anos depois, eles voltam e quem auxilia na reconstrução tanto de Jerusalém quanto do templo são os gibeonitas ou gibeonitas. Então, eles têm uma história deste momento em diante, uma história ligada à história dos israelitas. Ora, não foi só de medo e pavor que as pessoas reagiram à tomada das cidades de Jericó e de Ai. Alguns reis se reúnem e eles agora percebem o seguinte: espera lá, eles ganharam Jericó, destruíram Jericó, mas eles perderam em Ai. Então, há possibilidade de perder? Sim, existe uma possibilidade de perder. A derrota de Ai significou, então, disse para os outros povos que havia a possibilidade de Israel perder. Quando há possibilidade de Israel perder?
quando Israel se afasta de Deus, porque quem dá a vitória é Deus. Quando eles pecam, quando eles se afastam, eles não são tão poderosos assim, eles não conseguem vencer, porque quem faz a vitória é Deus efetivamente. Uma vez que eles conquistam, o amado vai observar aqui, eles estavam, essa linha azul aqui é o rio Jordão. Eles estavam do outro lado do Jordão, numa cidade chamada Sitim. Eles atravessam o rio Jordão, eles vão até Jericó, conquistam Jericó. E o quartel-general deles agora, do lado do rio, do lado de Canaã, é Gilgal. Quando eles saem de Gilgal e vão tentar conquistar Ai, eles perdem na primeira vez. Mas Deus lhes dá perdão e eles conseguem conquistar Ai segunda vez. Então, tanto Ai quanto Betel são conquistadas. Ora, o mar fica um pouquinho mais para a sua esquerda. Então, o rio Jordão está aqui. Ai e Betel ficam praticamente no meio do caminho, no caminho mais fácil, na rota das pessoas que andavam de um lado para outro. Então, esta posição que eles ganharam aqui, esta posição aqui, era uma posição estratégica e eles estavam ameaçando os outros povos. Gibeon fica aqui, os gibeonitas então moram aqui, neste lugar. Ora, significa dizer que desde o Rio Jordão até mais da metade do território, até chegar no mar, né? Mais da metade do território já estava nas mãos de Israel. Então, eles disseram o seguinte: ou a gente fica esperando ser conquistado, ou a gente acaba com isso de uma vez só. E como é que a gente vai acabar com isso de uma vez só? A gente se reúne, vários reis se reúnem e nós vamos atacar. Vamos atacar quem? Vamos atacar Gibeon, que tem uma posição estratégica, tem uma posição muito próxima. Então, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, o rei de Hebron, Orão, o rei de Laques, Jáfia, o rei de Jarmute, Pirão, e o rei de Eglon, Debir, se reúnem e atacam Gibeon. E estão massacrando os gibeonitas. Os gibeonitas mandam mensagem para Josué que eles estão sendo atacados e eles estão sendo mortos. E porque eles fizeram um acordo com os israelitas, eles pedem que sejam socorridos. Então, Deus, ouvindo isto tudo, ouvindo a oração, ouvindo esta situação em que eles se colocaram, ele fala para Josué: Josué, não tema. Josué, fique firme, porque você vai vencer. Veja lá, versos 7 e 8 do capítulo 10. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não tema, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Eram muitos os guerreiros, eram muitos. E aí Deus diz para Josué: fica tranquilo, porque eu estou contigo. Eu estou indo nesta guerra e então não há necessidade de você se preocupar. Eles vão marchando durante a noite. Por quê? Porque eles querem no dia seguinte já estar às portas de Gibeon para tentar salvar os gibeonitas. E é isso que acontece. Quando a coalizão, o conjunto, esses 5 reis, veem que o povo de Deus está às portas, que o povo de Deus está inteiro ali para guerrear,
Deus coloca no coração deles um medo muito grande. Tal era o medo que eles foram tomados, na verdade, de mais do que medo. Eles foram tomados de pavor, eles foram tomados de pânico. E eles lutaram alguma coisa, mas correram fugindo para as suas cidades, mais especificamente por Bet-Horon, é uma cidade que fica ali pertinho. Bet-Horon era um desfiladeiro e eles foram para esse local. Por quê? Josué os empurra para o desfiladeiro. Josué vai conduzindo até um local em que eles não podem fugir. Eles estão fugindo para as cidades de Lax, Eglon e Hebron, que era o caminho, né, da sua casa. Eles queriam ir para casa para se proteger. O que vai acontecer, em verdade, nesta fuga? Então, o amado está olhando aqui, Gibeon, o exército ataca, eles fogem pelo caminho de Bet-Horon, pelo desfiladeiro de Bet-Horon, que é este local aqui. Então, nós temos um Bet-Horon superior, que eles chamam, né, acima do desfiladeiro, e um Bet-Horon inferior, abaixo do desfiladeiro. Então, eles estão fugindo por aqui. E quando eles estão fugindo por aqui, a primeira manifestação de Deus é que ele manda uma chuva de pedra, uma chuva de granizo, uma saraivada de pedra. Diz a palavra que mais foram os que morreram por causa da chuva de pedra do que com a espada. Ou seja, Jesus estava à frente, Deus estava à frente e Deus estava vencendo a batalha para Josué. Quando eles chegam nesta parte aqui, né, muitos morreram, mas alguns continuaram, o exército era grande, eles continuaram para fugir. Então, quando eles estavam passando pelo vale de Ai-Halon, o vale de Ai-Jalon, o Ai-Halon, estão passando por aqui, Josué, então, ora a Deus e diz o seguinte: então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon. Então ele disse: Sol, detém-se em Gibeon. Gibeon está aqui. Detém-se em Gibeon. E tu, lua, no vale do Ai-Halon. Aqui a lua no vale do Ai-Halon, o Ai-Jalon. Então aqui a lua, aqui o sol. E diz a palavra que o sol ficou mais de um dia parado no lugar onde ele estava, até que Josué ganhou a batalha que estava sendo travada ali. Alguns fugiram, inclusive os reis. Os reis fogem para salvar as suas vidas e eles acabam fugindo. Eles encontraram no caminho para a fuga das suas cidades, os reis encontraram uma caverna e eles se escondem dentro desta caverna. E eles vão contar então para Josué: Josué, olha, algumas pessoas fugiram para as cidades, mas os reis fugiram para a caverna, para uma grande caverna. Então o que Josué fez? Josué disse o seguinte para os seus soldados: vocês vão atrás, fecha a caverna com grandes, lacra a caverna com grandes pedras, vão atrás dos soldados e destrói todo mundo. Vai passando de cidade em cidade e vai matando todo mundo. Quando eles fizeram isso, terminado isso, Josué diz: agora vocês vão lá, vão buscar estes reis, estes 5 reis aqui, o Adonisedeque, o Orão, o Pirão, o Jófia e o Debir. Vocês vão buscar esses reis e vocês vão me trazer aqui. Os reis então são trazidos na presença de Josué.
Josué diz: agora vocês vão colocar o pé no pescoço destes reis. Isso significava o quê? Domínio. Isso significava o quê? Vitória. Então Josué disse: manifesta agora, isso é um sinal de vitória, bota o pé no pescoço desses homens. Eles fizeram isso e depois Josué os executa, mata todos esses reis e ele pendura em postes. Deixa pendurado bastante tempo. Pendurar em poste depois de morto é um sinal de humilhação e é um recado para os demais. Se vocês ousarem vir contra mim, isto vai acontecer com vocês. Depois de um tempo, ele pega estas pessoas e joga dentro da caverna onde eles se ocultaram e lacra a caverna, e diz a palavra que está lá até os dias de hoje, ou seja, até os dias em que o livro foi escrito. Isso significa então que muitas cidades foram conquistadas praticamente numa batalha só, numa campanha só, não numa batalha só, porque cada cidade tinha a sua batalha, mas numa campanha só, foi uma atrás da outra, exatamente devido a esta afronta que os israelitas sofreram. Então, Maqueda, Libna, Laquis, Geser, Eglon, Hebron, Debir, são cidades citadas aqui na Bíblia. A Bíblia diz que as regiões conquistadas foi toda a região montanhosa. O que é essa região montanhosa? É a parte onde fica Jerusalém, Betel, Ai, né? Toda aquela parte onde eles começaram a guerra e foram para o sul, parte do Negueb, do deserto, e parte para o sul em direção, inclusive, ao Egito. Então, outras cidades que estão colocadas nessas regiões são Ormá, Eglon, a gente já citou, Arad. Então, não só a região montanhosa, como parte do Negueb, que é a parte de deserto, como também a Cefelá. Cefelá é a região, é a parte geográfica que existe entre o litoral e a região montanhosa. Então, aquela parte que vai descendo da região montanhosa antes de chegar no litoral, toda aquela faixa eles chamam de Cefelá. E essa parte foi conquistada durante esta campanha, que foi a campanha de domínio do sul. Significa então que as fronteiras do sul ficaram estabelecidas. A cidade mais ao sul era Cades Barnea. Se o amado lembra, Cades Barnea foi uma cidade que eles pararam no tempo de Moisés para mandar os espias espiarem a terra. E foi exatamente ali que eles se rebelaram e disseram: não, a gente não vai, a gente tem medo de morrer, etc, etc. E por isso eles passaram 40 anos no deserto. Então, Cades Barnea é conquistada neste momento da batalha. Com o Egito a oeste, tem a cidade de Gaza, que fica mais para perto do mar. A sudoeste, do outro lado, uma cidade ou uma região chamada de Gozen. Cuidado que no Egito tem o local onde os israelitas viviam escravos no Egito, que era chamado de Gozen. Este Gozen é uma outra região, por isso que eles dizem Gozen de Josué, que fica perto do Mar Morto. Então, sul, oeste e sudoeste. E a região montanhosa, eles vão até Gibeon, pegando Ai, pegando Betel, pegando tudo. No mapa, ficaria assim, né? Então, o amado lembra que na conquista inicial, a primeira guerra, a primeira conquista, foi feita aqui em Jericó, depois Ai e Betel. Depois, os reis de Jerusalém, Jarmute, Laquis, Eglon, Hebron, eles se rebelam. Então, todas estas cidades aqui foram conquistadas. Então, veja lá,
Jerusalém. Jerusalém é vencido o rei, mas a cidade em si não é conquistada. A cidade mesmo só vai ser conquistada por Davi. Jarmute, aqui Adulão, a caverna de Adulão, a região onde Davi se escondia. Maquedá, Hebron, Debir, Eglon, Laquis e Libna. Ou seja, então Gezer está aqui, Gaza está um pouquinho mais para cá, o Egito está aqui embaixo, né? O Negueb, essa parte aqui o Mar Morto. Então, toda esta parte foi conquistada nesta campanha. Ou seja, as promessas de Deus começaram a se tornar realidade. Com a ajuda dele, com a intervenção dele, com a capacitação dele. Amém, amados? Bons estudos.